Oi pessoal, esse é mais um vídeo da Toque Seguro para vocês. Vamos falar sobre gestão de crises e controle de infecção hospitalar. Tivemos esse gatilho em virtude das ocorrências em Petrópolis, que mostra pra gente que situações como essa também são cenários de crise, não apenas as questões epidemiológicas de pandemia, epidemias e surtos, nós também temos outros tipos de crise que tem muito que a gente atuar nesses cenários. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiramente vamos nos apresentar, né? A Toque Seguro, ela é constituída por 3 enfermeiros, especialistas em controle de infecção hospitalar, e nós estamos unidos com o propósito de formar uma grande comunidade em prol da segurança do paciente. E num cenário de crise, óbvio que a gente tem que falar de segurança do paciente. Quem somos? Eu sou Rafaela, eu sou enfermeira, especialista em terapia intensiva e controle de infecção hospitalar. O Rodrigo Regine é especialista em controle de infecção hospitalar e oncologia. E a Kátia, controle de infecção hospitalar e gestão da qualidade. Então, começando um crescimento do setor saúde que expôs a gente a inúmeros desafios. E que desafios são esses? A falta de gestão, a falta de planejamento e tudo isso gerando perda de recursos, um grande desperdício. Nós observamos isso, vários estudos mostram que a falta de gestão traz um desperdício imenso de recursos e nós somos carentes de recursos, então precisamos cada vez mais trabalhar a nossa capacidade de gerir operações, setores, instituições, para poder ser mais assertivos possíveis na previsão de recursos. E uma estimativa que a OMS fez é que de 20% a 40% dos sistemas de saúde tem perda de recursos por falha de gestão e planejamento. Isso é muito grave, 20% a 40% é muita coisa. E como que a gente faz para ter uma boa gestão? Nós precisamos administrar recursos humanos, recursos financeiros, recursos sanitários e os recursos logísticos, além do controle de processos. Esse conjunto todo vai fazer com que a gente, no final, tenha qualidade e segurança na nossa assistência e uma melhor experiência para os nossos pacientes. Qual que é a função da gestão? E agora a gente vai falar de uma forma geral de gestão. A gente está falando de uma forma geral, afinal de contas a gente está falando de gestão de riscos, então não tem como a gente deixar de abordar temas de gestão. As ações de um gestor, tanto no momento de crise, quanto num contexto normal da atuação dele, não vai mudar. O que vai mudar é o que a gente vai considerar em cada cenário, porque cada cenário vai ser único. Então, as ações de um gestor é desenvolver e monitorar planos de ação, gerar experiências positivas para o cliente final, fazer o melhor uso da tecnologia e inovar, liderar equipes, saber lidar com a informação, gerenciar custos e serviços e analisar os recursos. Tudo isso a gente também faz quando a gente está falando de gestão de crise. Qual é a visão que o gestor tem que ter? Ele tem que ter uma visão global, ele não pode se preocupar só com a caixinha dele, ele tem que olhar tudo em volta, porque em volta também dá o apoio para que a caixinha dele funcione. Ele tem que ter uma visão prática, porque nem tudo que é recomendado é aplicável àquele cenário. Então, a gente tem que ter essa flexibilidade de tentar aplicar o que é recomendado da melhor maneira possível, mas customizar algumas coisas. E ele tem que ter também uma visão multidisciplinar. Ele não é conhecedor de todas as ciências, então é preciso permitir que outras expertises entrem nesse processo para poder contribuir com informações de cada área, né? Para que seja um plano bem integrado do ponto de vista de vários experts. Na Covid, nós vivemos uma tripla crise. E a gente teve uma crise econômica, porque várias instituições tiveram que parar o seu funcionamento, várias pessoas morreram, adoeceram e pararam de trabalhar, várias pessoas perderam o emprego, isso impactou muito na nossa sociedade. Uma crise social, em virtude do isolamento, né, com muitos comprometimentos psíquicos, psicológicos, principalmente por parte dos idosos e das crianças, né, que são as classes mais vulneráveis.
E também, né, sem contar da nossa crise sanitária em virtude do risco biológico, do nosso risco de infecção comunitária e institucional também, né? Então, assim, o nosso cotidiano se converteu em um desconhecido inseguro, um desconhecimento inseguro e ameaçador. Foi um cenário totalmente inseguro, totalmente ameaçador, que a gente não tinha certeza de nada e nem do que ia acontecer amanhã. Mas a boa notícia é que toda crise ela é disruptiva. Nós sempre vamos ter a oportunidade de fazer uma disrupção das coisas que a gente já vinha praticando. Então, é uma grande oportunidade que a gente tem. A gente vai escolher o quê? Enxergar o problema ou fazer daquele problema, daquela situação, uma solução, uma oportunidade. Ao invés de enxergar um problema, enxergue uma oportunidade. Como ser disruptivo? Vamos seguir o ciclo aí, ó. Para ser disruptivo, nós não podemos ter medo de fracassar. O fracasso ele faz parte e ele serve para a gente aprender. A gente tem que usar os nossos erros como os nossos aprendizados. E ter medo é algo super comum. Ele é um sentimento primitivo de sobrevivência, porque ele tira a gente o nosso cérebro tende a querer deixar a gente sempre na zona de conforto para que a gente não corra risco. Então o medo ele é primitivo, ele vai sempre existir. Só que a gente tem que fazer com que ele não se desenvolva e nos paralise. Então não deixa que ele te domine. Domine o seu medo. Não deixa que ele domine você. Temos que ter uma máxima agilidade, rapidez e adaptação às mudanças. As mudanças estão acontecendo o tempo todo em gerações distintas e próximas, né? Por exemplo, uma criança de 17 anos, ela já está num nível que a de 15 está falando outra língua, num outro nível. Elas não se encontram mais, as gerações não estão se encontrando, cada uma está evoluindo numa velocidade rápida e diferente. E nós precisamos acompanhar isso tudo. Ambição positiva, né? Quanto maior for os nossos objetivos, mais ambiciosos for, mais fácil é. É um erro a gente achar que pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Não dá. Pensar grande dá muito menos trabalho do que pensar pequeno. Porque quando a gente pega um objetivo grande, um objetivo desafiador, nós nos desafiamos a ser mais produtivos, a nos empenhar mais, a ter um hiperfoco para poder chegar naquele resultado. E por mais que a gente não chegue exatamente naquele resultado, porque a meta foi ambiciosa, mas nós vamos chegar bem próximo. Bem próximo. Então, assim, o trabalho é muito menor. Porque se a gente pensar pequeno, a gente vai cair numa zona de conforto e achar que aquilo é fácil de ser atingido e a tendência é a gente não se dedicar tanto a chegar naquele objetivo. Então, ambição positiva, metas ambiciosas e desafiadoras fazem parte de você ter um pensamento disruptivo, de você ser disruptivo. Respostas úteis, esse novo ambiente fará com que enfrentemos novos problemas no dia a dia. O objetivo será encontrar as respostas que são soluções verdadeiras e úteis e imprescindíveis e descartar as outras que vão tentar tirar o nosso foco. Então, focar nas respostas e soluções verdadeiramente úteis. Isso vai exigir análise do processo o tempo inteiro. Sim aos riscos. Quem não arrisca, não petisca, já dizia o ditado bem antigo e verdadeiro. E viver na mudança, né? Estamos diante de um período de mudanças contínuas e, portanto, devemos estar atentos a tudo que está acontecendo e ficar alertas, né? Para a gente poder agir antecipadamente antes que aconteça alguma coisa. Então, o segredo da disrupção é a antecipação. Todas as crises são metamorfósicas, elas têm fases de mudanças e todas essas mudanças são oportunidades de nós nos libertarmos daquilo que a gente sempre ficou amarrado em fazer, da gente se inventar e reinventar um futuro sem remorso de quebrar os traços do passado. Entre o certo e o duvidoso, você fica com qual? Muita gente vai dizer que vai ficar com o certo. Todo mundo quer ficar com o certo, todo mundo tem medo do duvidoso. Mas que estabilidade é essa que a gente busca? Existe alguma estabilidade na vida? A gente consegue prever situações, prever cenários, prever crises? Ninguém consegue, gente. Então, a gente tem que acabar com essa história de querer o certo ao invés do duvidoso, porque a gente não tem controle da nossa vida. Olha quantas coisas podem acontecer sem que a gente tenha a menor previsibilidade.
né? Conflitos armados, guerra civil, inundações, terremotos, ciclone, refugiados, deslizamento de terra, tudo isso pode estar acontecendo igual a pandemia, lá na China. Mas uma hora chegou aqui, não chegou? Então a gente precisa estar alerta ao que está acontecendo e já ir nos preparando para quando chegar até aqui ou para o suporte que a gente vai dar até lá. Porque nada nessa vida é previsível. Então, quem trabalha com gerenciamento de crise, segurança do paciente, controle de infecção, não pode querer o certo. Tem que querer, tem que amar, tem que gostar do duvidoso. A vida não está sob o seu controle. Vocês lembram desse filme, Clique? Ele pegou um controlinho da vida dele, ele podia voltar, ele podia passar, ele fazia tudo. No final ele se deu mal. A vida não é previsível e a gente não tem controle sobre ela e sobre nada do que vai acontecer. Então, ou você aprende a voar, ou você só vai ter a queda. Como que a gente olha para uma crise? A gente tem que trocar uma lente, né? A gente tinha uma lente que a gente enxergava um momento normal e agora a gente precisa trocar essa lente. A gente precisa ampliar essa lente, abrir a nossa visão. Se a gente não fizer isso, se a gente olhar com a mesma tela que a gente via antes, no momento normal, numa situação normal, a gente vai estar à beira de um colapso. A gente não vai conseguir se conectar com a situação, se conectar com as pessoas, nos conectar com nós mesmos e nos conectar para fazer um plano eficiente. A gente não vai conseguir nada disso. Então é preciso a gente trocar a lente, a gente abrir, a gente olhar não só para o nosso mundinho, não só para o nosso local, para a nossa região, mas olhar bem ampliado, porque nós vamos precisar de rede de apoio, nós vamos precisar saber o que está acontecendo lá para já nos preparar aqui e nós vamos precisar de dar suporte para outras regiões também. A gestão na crise, ela precisa considerar cultura da população, ela precisa considerar a história da população, ela precisa considerar a trajetória da população, o contexto político e o contexto social. Você precisa usar os seus 5 sentidos até mesmo para entender o que não é dito. Então, se você não entende todo o contexto da população atingida, você não consegue traçar um plano eficaz de gerenciamento de crise. Você não consegue se conectar com aquele problema, com aquela população, ser sensível aos valores e crenças daquela população para poder gerar bons resultados. Lembra que quando a gente falou que uma das funções da gestão era proporcionar a melhor experiência? Proporcionar a melhor experiência também tem muito a ver com os valores e crenças, porque eles que vão ditar o que é bom e o que é ruim. Como que a gente vai recuperar o estado, né, em que seja bom para eles em relação aos valores e crenças dessa população que foi atingida? Então a gente não precisa reinventar nada, não é para reinventar nada, é para a gente inserir a cultura dessas pessoas dentro do nosso processo de trabalho. Quando a gente constrói políticas eficientes que considerem a cultura daquele local, nós fazemos modelos eficientes também em tempos de crise. Como que a gente faz isso? Aí é que tá. A gente precisa descobrir quem move as pessoas, quem mobiliza todo aquele contexto. Quem são as pessoas que são as pessoas tomadoras de confiança. Toda comunidade tem um líder, tem um porta-voz, tem uma pessoa que vai conseguir ser o exemplo e arrastar e trazer essas pessoas para dentro do nosso plano assistencial. Então você precisa se unir a esses líderes formadores de opinião, esses líderes que mobilizam as pessoas, trazer eles para nos ajudar a entender o contexto dessa população, assim como eles precisam participar da nossa elaboração do nosso projeto de crise, para que ele nos ajude a trazer a população ao nosso lado, a confiar no que a gente está fazendo. Saiba quem são as pessoas-chaves. Como líder, você precisa conhecer as pessoas-chaves e trabalhar duro para motivá-las e mobilizá-las com base em que elas são, no que elas são, para que elas possam dar o melhor de si e trazer toda aquela população para o nosso lado, para acreditar, para ser confiante na nossa estratégia. Houve um estudo
Na China, no começo da pandemia, quando não se sabia o motivo das pessoas estarem morrendo, adoecendo, não sabia se era vírus, o que que era, não sabia nada. E aí, como convencer as pessoas, os profissionais que estavam morrendo de medo de ir para frente, para a linha de frente, para assistência? Eles estavam com muita resistência de ir para a linha de frente. E aí fizeram uma pesquisa. Quando foi o momento que vocês decidiram ir para a linha de frente, deixar o medo de lado e ir para a linha de frente combater? E eles responderam que foi quando apareceu um líder que convenceram eles a ter segurança no processo de gestão de crise. Então, aí fica uma reflexão pra gente, né? Que a equipe, ela só tem a coragem de ir para a linha de frente quando ela tem confiança na gestão. Por isso que a gente precisa de se aliar aos líderes. Você não vai chegar lá e liderar tudo. Ninguém te conhece, ninguém sabe quem você é, não tem conexão nenhuma com você. O líder deles já está lá há um tempo, já tem controle das situações há um tempo. Então é essa pessoa que você deve puxar para o seu lado para poder trabalhar em conjunto com você para traçar as melhores condutas assistenciais possíveis. A gente precisa refletir em qual é o nosso projeto, qual que é o nosso propósito, qual que é a nossa missão e qual que é a descrição do nosso projeto de trabalho. Isso é que vai nortear as nossas decisões dentro de um plano de gerenciamento de crise. Tudo começa como? Com autoconhecimento. A gente começa nos conhecendo, nos gerenciando para conhecer o outro e gerenciar o outro. Gestão de pessoas, né? Faz parte da gestão no modo geral. Então, tudo nessa nossa vida vai começar com autoconhecimento. E vai ser a única forma da gente fazer uma gestão alinhada. Então, comece conhecendo a si próprio. Da onde você veio, qual que é a sua religião, sua cultura, suas crenças, valores, sua fragilidade, o seu limite, até onde você pode ir, até onde você consegue ir. Quando você se entende, você consegue compreender o outro. E aí você vai fazer um processo alinhado de gestão de crise. Isso por quê, gente? Porque a gente precisa de confiança. E a confiança, ela vem da identificação. Ela é a conexão. Essa conexão só vai acontecer com o sentimento. É o que a gente chama de empatia. Eu posso ter uma vida, um contexto de vida totalmente diferente de uma outra pessoa. Mas existem pontos que nos conectam. Por exemplo, eu amo meu filho. Mas a mãezinha que está lá na África, que tem religião diferente da minha, que tem questões políticas e sociais diferentes da minha, também ama o filho dela. Isso é um ponto de conexão que vai fazer nós termos empatia um com o outro. E é através desse sentimento que a gente vai conseguir se conectar. Aspira-se na dor das crises, essa mudança toda que acontece, que a gente tenha sabedoria para decidir as melhores oportunidades, né? O que a gente espera de uma pandemia, que a gente aprenda para poder ter melhores decisões e que numa futura crise, a gente possa usar essa sabedoria que a gente aprendeu no passado para aplicar novamente. Mas aí é que está o grande erro. Quem define se um resultado, um processo é sábio ou não, são os nossos valores, eles que vão decidir o que é bom e o que é ruim, ele que é a medida. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não vai existir nunca uma resposta pronta. Não vai existir a pandemia do passado, que eu fiz isso e aquilo, e que nessa pandemia eu vou fazer a mesma coisa e vai dar certo. Não vai. Porque nós precisamos nos conectar com as pessoas para entender os valores daquelas pessoas e traçar condutas que vão atingir aquele valor. Porque aquele valor é que vai me dizer se é bom ou se é ruim, o resultado final. Então, você está disposto a se conectar com as pessoas? Fica aí uma reflexão para vocês. Moral da história: não existe receita de bolo. As questões vão ser variáveis. Cada crise, cada lugar, cada pessoa, cada população atingida vai exigir um processo diferente, né? Não existe um molde. E você vai ter referências, né? Você vai ter referências de coisas que deram certo, coisas que deram errado. Você tem referências, mas você não tem nunca um modelo padrão. Não existe.
é preciso se conectar com as pessoas. Não há maneira perfeita e única de liderar uma crise. Precisa estar aberta a aprender com diferentes conjuntos de ideias, experimentá-las e adaptar-se. Você precisa se adaptar. Se você não se adapta, você morre. Já dizia Darwin há muito tempo atrás, né? Agora falando da parte técnica. Como que a gente faz para entender um cenário epidemiológico? A gente precisa pegar todas as informações que temos disponíveis para entender aquela crise. O número de habitantes, o total da população que foi atingida, né, a porcentagem da população que foi atingida com complicações leves, moderadas, severas, críticas. Então, isso a gente precisa entender e já ficar antenado, mesmo que esteja acontecendo lá do outro lado do mundo, porque a gente sabe que quando chegar aqui vai ser parecido, né? Os dados estatísticos podem ser parecidos e a gente precisa já mobilizar e já pensar em planos de ação para ter resultados, bons resultados. Precisamos descrever um plano de respostas com o objetivo de preparar o hospital para uma ampliação de uma forma organizada, integrada, com saberes, com setores, com equipes de apoio e escalonada. Considerar a nossa taxa de ocupação de leitos, quais setores conseguem ser ampliados para nós escalonarmos a assistência às pessoas que foram atingidas por aquela crise. Quais estruturas podem ser híbridas? Estrutura híbrida é aquela que pode mudar de função. Por exemplo, uma hemodinâmica tem a capacidade de virar um CTI por causa dos equipamentos, da estrutura física. Então, ela é um setor que pode ser híbrido. Centro cirúrgico é um setor que pode ser híbrido para também virar um setor de terapia intensiva. Isso a gente fez muito na Covid, né? Transformou centros cirúrgicos em unidade de terapia intensiva. E isso tudo para que a gente consiga fazer uma contingência, né? Para ampliar os leitos, para atender o suporte da população que vai ser necessário. Considerar a taxa de ocupação das unidades críticas e mapear a nossa capacidade de equipamento e disponibilidade de recursos humanos. Não adianta a gente ter setores híbridos e setores que podem ser ampliados se não tivermos uma previsão de equipamentos para atender esses leitos a mais e também uma previsão de recursos humanos que vai atender esses leitos a mais que nós precisarmos transformar, né? Fazer um estudo do que é compensado e não compensado. O número de vítimas ultrapassa a capacidade de compensação com os recursos mobilizáveis que nós temos? O tipo de situação exige recursos específicos? Situações ocorridas em locais que não têm recursos, como a gente vai fazer para poder atingir essa população? Como a gente vai levar recurso até eles? Então, esse é um estudo que a gente precisa fazer também para poder traçar boas condutas. Quem são os envolvidos? Quais são os setores que vão estar envolvidos nesse processo? Unidade de terapia intensiva, pronto atendimento, engenharia, comunicação e informática, enfermarias, bloco operatório. Quais são os setores que vão ser necessários atuar e quais são os valores que cada setor vai ter que atingir nesse processo? Lembra que a gente precisa traçar ações com foco nos valores, os valores que vão determinar o que é bom e o que é ruim. Então, o estudo prévio que a gente faz é dos valores. Como que a gente faz tudo isso? Quais são os gatilhos e quem são os responsáveis para ativação? A gente pode definir gatilhos, né? Vamos estar o tempo todo mensurando esses dados e para traçar metas para chegar até esses resultados. E conforme chega num determinado indicador, num determinado número, nós podemos acionar gatilhos. Então, a gente tem o plano A, o plano B e o plano C. O plano A, a gente botou em execução. Quando atingiu certo ponto, nós acionamos um gatilho e passamos para o plano B. E quem é o responsável por ativar isso? A gente vai dar um exemplo mais à frente para vocês entenderem melhor. Quem vai compor o comitê de crise? Quais são as atribuições de cada pessoa? Quais são as áreas que vão ser utilizadas para ampliação da assistência? Quais são as definições e organização de equipamentos e materiais para suprir essas novas áreas? Definir as ações de todas as áreas. Qual é a ação que cada área vai ter nesse processo?
Definir os critérios clínicos de admissão e alta. Quem que a gente vai aceitar como paciente, quem que não vai. Então, uma coisa que aconteceu também na Covid foi a gente suspender os procedimentos eletivos, porque a taxa de ocupação para a Covid estava tendendo a aumentar, a atingir a nossa capacidade, então precisou suspender os procedimentos seletivos, não só pelo risco dessas pessoas adquirirem a infecção, mas também pela nossa taxa de ocupação. E promover uma triagem reversa. O que é uma triagem reversa? Ao invés de ser aquela triagem da entrada, que a gente avalia se o paciente vai ser internado ou não, se ele tem critério de internação ou não, é a triagem do paciente que já está internado, que a gente periodicamente, vamos supor, a cada 2 dias, a gente vai lá avaliar aquele paciente e ver se ele tem condições de alta. Pode até ser que o problema dele não esteja resolvido 100%, mas ele já está em condição de terminar a resolução do tratamento dele em domicílio para poder abrir o leito para uma outra pessoa mais crítica, que precisa de uma assistência mais a nível especializado, né? Então, a triagem reversa é isso, é periodicamente você avaliar as condições daquele paciente para saber se ele pode ter alta ou não para girar esse leito e atender à demanda da população atingida. Definir os mecanismos de comunicação interna e externa. A comunicação ela tem capacidade de mudar o mundo, de resolver problemas e também de fazer um caos. Então, comunicação ela é indispensável em qualquer processo da nossa vida pessoal e profissional. Fazer o debriefing diário durante a crise, principalmente com a equipe da ponta. Então, o debriefing ele pode acontecer do líder com os profissionais da ponta e subindo o nível, né? Aí ele pega essa informação, faz um debriefing de coordenação com gerência e as gerências defina o melhor plano para poder resolver os problemas. Agora vamos dar exemplos. Como que a gente pode criar gatilhos com níveis de acionamento? Então, a gente está ali monitorando dados e quando o dado chega num determinado limiar, nós vamos ativando gatilhos. O plano acionado, ele pode ser acionado pelo coordenador da equipe, né? Tem que ter um responsável. Pode ser o coordenador da equipe, que é a pessoa que vai reunir ali os dados da ponta de cada setor e vai poder entregar isso a níveis de gestões maiores. Então, o plano número 1, o setor ele consegue responder com apoio das demais áreas, os recursos que existem internos nosso, consegue resolver o problema? Então, ok, nós estamos no nível 1. Quando chegar um certo limite, a um certo limiar de utilização dos nossos recursos internos, nós podemos acionar o gatilho 2. Peraí, agora o setor não consegue mais responder. Está sendo necessário mobilizar pontos de atenção extra, haver grande mudança nos processos usuais, pegar serviços terceiros, externos ou adicionais. Então, aí você ativa o gatilho para poder botar essas ações externas para poder começar a entrar no jogo, na jogada. Você continua monitorando os indicadores e quando chegar num certo limiar, você já aciona o plano 3, novamente, que assim como o 2, é recrutar uma equipe extra devido à sobredemanda, né? Então, a gente vai precisar de uma integração com as redes de apoio. Não estamos mais conseguindo dar conta, nem com os recursos externos que nós adquirimos, terceiros. Então, a gente vai precisar da rede de apoio. Então, aí são níveis de planos conforme os indicadores que nós vamos mensurando diariamente para poder alertar quando que a gente tem que passar para o plano 2, para o plano 3, para o plano 4, por aí vai. Só é um exemplo. A gente vai precisar de uma estrutura temporária para análise, decisão e controle responsável pela gestão plena da situação emergencial. O que significa isso? A gente precisa de um grupo de pessoas que vai estar sempre analisando os indicadores, desde os indicadores da ponta até os indicadores de coordenação, gerência, os mais para cima, para poder fazer uma boa análise e um planejamento em cima de toda aquela situação que está acontecendo. Então, uma estrutura temporária de profissionais. Por que temporária? Porque cada crise vai exigir um tipo de expertise de profissional. Não são todas as áreas envolvidas em todos os tipos de crise. Quem deve compor a equipe? É necessário definir um líder,
Os diretores do hospital, né, todos eles têm que estar envolvidos, porque provavelmente vai atingir as questões da parte da direção técnica, administrativa, da financeira e do clínico. Então, precisa ter todos os diretores. Precisa ter gestores assistenciais específicos, aí é que entra a especificidade de acordo com a crise que está se vivendo, se é um gerente médico de enfermagem, se é engenharia clínica, manutenção, quais são os gestores que vão participar desses processos de decisão. Os gestores administrativos, farmácia, almoxarifado, nutrição, segurança, apoio administrativo, etc. E também a depender da crise, não vai ser sempre a mesma estrutura. Lembrando que a ordem vai ser vertical, não dá para ser descentralizado, senão se perde, a gente está falando de crise, momento de desespero. Então vai precisar de decisões verticais, de baixo para cima, e sempre o comitê é que manda, ele que decide, manda, e os demais da operação vão obedecer. Nós precisamos também de ter uma estrutura adequada, uma sala, para que essas pessoas estejam todos os dias envolvidas nesse processo de análise e planejamento e replanejamento, para poder ver se está dando tudo certo ou não, e para considerar as questões do debriefing também, que vai ser feito diariamente. Então precisa de uma estrutura para que essas pessoas se reúnam todos os dias, estejam presentes. Como que a gente faz o debriefing? O que planejávamos fazer? São as perguntas que a gente faz. O que planejávamos fazer? O que aconteceu de fato? Por que aconteceu dessa forma? E o que faremos na próxima vez? Essas perguntas têm que ser feitas todos os dias, porque todos os dias nós vamos ter metas para serem atingidas, indicadores para serem analisados. E para saber se os indicadores estão chegando no alvo, se a gente está chegando no alvo que a gente quer, todos os dias a gente tem que fazer essas perguntas para replanejar o próximo dia. Como que funciona isso na prática? Vou dar um exemplo para vocês entenderem. O gerenciamento diário do gabinete de crise. A gente tem aí um exemplo, uma performance esperada. A gente tem que chegar numa ilha em 10 dias. No número 1, né, no processo número 1, para navegar até a ilha nos 10 dias, a gente dividiu ali em dias, e cada dia tem uma meta que tem que ser cumprida. E existe um monitoramento de todos os contratempos chaves, né? Aquelas questões chaves durante aquele dia. O vento, a água, a chuva, quanto tempo a gente retoma a rota. Então, tudo isso está sendo monitorado em cada dia para a gente entender o que está acontecendo, para no próximo dia a gente consertar e fazer diferente. Dessa forma, a gente consegue ter uma melhor performance e chegar num tempo previsto. Quando a gente tem ali na figurinha 2, a gente só tem o dia 1 e ninguém traçou mais nada, ninguém está medindo nada, ninguém está medindo os contratempos, ninguém está medindo pontos chaves das metas, e aí você se perde, você pode chegar num tempo fora do previsto, né? Fora dos 10 dias, que é o que você quer, você pode se perder nessa rota, tomar um caminho diferente, pode se desviar. Então, isso mostra que é um mau planejamento. Nós temos que seguir ali como número 1, a figurinha número 1, é o debriefing diário, prestando atenção em pontos chaves, indicadores chaves, com metas chaves, para a gente entender se a gente está no rumo certo. E aí, como a gente faz isso? Quais são esses pontos chaves que a gente, numa crise, que a gente precisa ficar de olho? Os recursos que são gerenciáveis, né? O que a gente vai olhar todo dia, monitorar todo dia? Pode ser várias coisas, eu botei algumas aqui. Demanda, número de pacientes internados nas unidades exclusivas ou ampliadas, a gente precisa estar de olho nisso, qual que é a demanda dessas unidades por dia. A gente pode com isso fazer previsões para o futuro, para saber, nos próximos dias a gente tem uma chance de aumentar tantos por cento ou reduzir tantos por cento da demanda, de acordo com o nosso histórico do momento de crise. Equipamentos, consumo diário de EPI e tendências. Então, a gente fez muito isso também na Covid, né, por conta da escassez dos fabricantes. A gente ficou olhando para o consumo dos EPIs, tanto nos momentos de pico quanto nos momentos que a curva baixava, para a gente saber se o nosso estoque ia ser suficiente para atingir aqueles profissionais da assistência. Gerenciamento de equipamentos, quantidade disponível versus utilizada, previsão de pacientes que vão deixar de utilizar, que vão desocupar aquele equipamento, e também a nossa taxa de ocupação, né? Conforme ela oscila, a necessidade de equipamentos também vai oscilar.
saídas, quantidade de alta de óbitos por dia e analisar os dados da triagem reversa. Então, são coisas também que a gente tem como ponto de observação diária para fazer debriefing. Equipe, dimensionamento planejado versus a equipe que está presente, né? Gestão de status, habilidade para trabalhar em determinados setores, por exemplo, UTI. As funcionárias que trabalham em outros setores, mas que têm habilidade para trabalhar em UTI, porque a gente vai precisar de aumentar leitos de terapia intensiva. Então, a gente já tem que deixar essas funcionárias no gatilho para serem transferidas para essa unidade. CME é uma outra unidade muito específica. Então, aquele colaborador X consegue trabalhar em CME. Então, num plano de contingência, de ter que ampliar essa necessidade de processamento de materiais, esse profissional vai ser remanejado. Quantos profissionais estão ativos, quantos estão de folgas, quantos estão de atestado, quantos estão de férias, também é necessário a gente ficar monitorando em momentos de crise, para a gente fazer uma melhor gestão de recursos humanos para atender as demandas da população. Espaço, né, vai entrar muita questão do gerenciamento de leitos, qual que é o nosso espaço disponível, qual que é o nosso espaço que está ocupado, qual que é a previsão de alta, qual que é a nossa taxa de ocupação diária, quais que são a taxa de ocupação nas áreas que são possíveis da gente ampliar, quantos por cento a gente está atingindo. Para fechar com chave de ouro, comunicação é vital. Forneça o máximo de informações possíveis sobre a realidade para que as pessoas possam lidar com seus medos, suas ansiedades e evitar especulações e rumores. Quando a gente tem uma comunicação eficaz, nós temos processos alinhados e pessoas engatilhadas com os objetivos do planejamento. Se a gente não tem essa comunicação, a gente pode fazer um caos ao invés de tentar resolver um problema. Essa era a nossa aulinha, a gente espera ter ajudado vocês. Comenta aí se foi bom para vocês, curte e não esquece de seguir o canal no YouTube e no Instagram. Beijo!